Olá moçada, eu sou Eunice Viana e o meu convidado de hoje, aliás, eu vim para casa dele e vou conversar sobre um assunto bem interessante que com certeza vocês vão gostar de conhecer também. Ele é um ser humano incrível, é graduado na área de educação, trabalhou anos lecionando, é do núcleo espírita, é filantropo. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita com o meu amigo, meu paizão, Adilson Lofredo. Olá. Olá, Eunice. Prazer em recebê-la aqui em casa. Ai, o prazer é todo meu de vir aqui. Gente, eu vou já almoçar também aqui. Olha, Adilson, muito obrigada, viu, por ter aceito. Eu que agradeço o convite. Falar sobre a doutrina espírita sempre é encantador. Para quem é espírita, é um momento muito especial sempre. Vamos para a primeira pergunta, né? Vamos. Adilson, qual a diferença entre materialismo, espiritismo e espiritualismo? Bom, são bem diferentes cada termo desse. O materialista é aquele que se baseia mais na parte material da vida, ou seja, nos bens conquistados. Então, ele se dedica mais a ter e não a ser. Existe um materialista que tem um pouco de religiosidade, mas existe aquele materialista que é totalmente sem religiosidade, que é chamado ateu ou nihilista, que acha que a vida começa e termina nesse estágio que nós estamos, que nada acontece antes e nada acontece depois. Já o espiritualista, ele já acredita em vida pós a morte, mas também é limitado, porque não é bem diferente do espírita. Ele sabe que tem alguma coisa que continua após a morte, mas tem da parte material que o prende muito. Já o espírita ou espiritista, os dois termos estão corretos, ele tem uma forma diferente de pensar, porque nós temos uma fé raciocinada e também tem a reencarnação, ou seja, de muitas vidas nós viemos e para muitas vidas nós iremos. Então, passa a ter razão a existência nossa no momento, porque o que nós evoluirmos aqui, o que nós crescermos, o que nós melhorarmos, nós vamos levar para outras vidas que virão. Assim como também o que nós já progredimos em vidas anteriores, nós trazemos nessa existência que vivemos, neste momento. Então a diferença básica é essa. É lógico que poderíamos entrar em mais detalhes, mas a diferença básica é exatamente essa. Ok. Quando se conectou a primeira vez com o seu lado espiritual? Então, isso aí é uma intuição, né? Todo mundo tem. Então, o lado espiritual, na verdade, todos nós temos. Quem de nós, ao atravessar uma rua, não foi avisado, espere um pouco? Então, essa conexão espiritual, ela acontece desde sempre, desde muito pequeno. E pequeno ainda mais. Muitas vezes a gente tem os nossos amigos imaginários, né, que é uma conexão espiritual também. Então, essa conexão espiritual acontece com todo mundo. Muitos não identificam, porque não acreditam no espiritismo e não acreditam na reencarnação, em mediunidade, que tudo são elementos da doutrina espírita. Mas esse contato com os espíritos todos nós temos, a cada momento, através da intuição, que é o mais forte elemento da doutrina espírita, que todos nós temos, né? Aflorado. Logicamente que existem espíritas que têm um caminho diferente do nosso, tem uma mediunidade mais aflorada, mas todos nós somos médiuns e de alguma forma nós temos uma intuição. Então isso vem desde cedo mesmo, desde muito pequenininho, até de criança. Eu gosto muito de citar a criança porque a criança é um reflexo muito grande do que é essa intuição. Ela consegue captar energia, principalmente até 6 meses, 8 meses. E é muito comum uma pessoa chegar perto de uma criança e ela começar a chorar. E outra chega e ela começa a dar risada. Então, isso é uma captação de energia pela intuição espiritual.
a energia daquela pessoa que se aproxima não está tão adequada e a criança ela sente essa energia. Então veja que desde muito pequenininho a gente já tem esse contato espiritual intuitivo. E ninguém se dá conta, né? Muitas vezes a gente não dá conta disso, né? A gente não para pensar sobre isso, né? Sobre esse momento espiritual que a gente vive, né? Porque nós somos energia. Outro exemplo, até a gente pode citar um abraço, né? Tem pessoas que nós abraçamos, a gente recebe tanta energia, tanta captação de energia daquela pessoa que até revigora. Muitas vezes até a gente chora de emoção. Não por tristeza, mas por alegria. É a troca de energia através de um abraço. Então aí é o lado espiritual que a gente está vivendo. Olha, quais são os principais livros que criam as devidas propriedades à doutrina espírita, né? A doutrina espírita. Nós temos, na verdade, são 7 livros que fundamentam a doutrina espírita, mas é conhecido como 5, os mais importantes, né? O livro dos Espíritos, que a doutrina espírita ela surgiu justamente por causa desse livro, né? Porque a doutrina espírita não pertence a ninguém, a nenhum nome específico, né? Como a primeira revelação era de Moisés, a segunda foi dada a Jesus, a terceira revelação é dos Espíritos. Por isso que é Espiritismo e por isso que é espírita, porque pertence aos Espíritos e não a Kardec, como muita gente pensa, né? Mas foi Kardec que codificou esses livros. E o que é codificar? É pegar dos Espíritos o que mais coincidia, as informações mais coincidentes de médiums de diferentes lugares e foi colocando num livro, que agora hoje, na segunda versão, que foi em 1960, a primeira foi em 1857 e a outra 1860. Falei 1960, mas é 1860. Essa tem 1019 perguntas e respostas. Esse é o livro principal da doutrina, da codificação. Mas também tem o livro dos médiuns, que é um complemento do livro dos Espíritos. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral de Jesus. Tem a Gênese segundo o Espiritismo, que dá o início da doutrina espírita e do mundo segundo a doutrina espírita. E o livro Céu e Inferno, que mostra que não existe purgatório, que não existe inferno e nem nenhum intermediário, que todo mundo vai para o mesmo lugar de acordo com a sua evolução espiritual. Olha, muito bem. Quais as principais características sobre a doutrina espírita kardecista? Então, a primeira coisa que eu até gostei dessa pergunta, porque diz doutrina kardecista. E quem é espírita é espírita, não existe espírita kardecista. Porque se existisse espírita kardecista, existiria espírita não kardecista. E é impossível você ser espírita se não estiver baseado na codificação de Kardec. Então, espírita é espírita, né? Então, há um erro muito grande, até mesmo entre os espíritas, de falar de doutrina kardecista ou de falar de mesa branca, coisas que alguns espíritas até usam isso, mas de forma errada. Espírita é espírita, ponto. Então não existe espírita kardecista, é espírita. E o espírita, de fato, tem como base a sua doutrina na codificação de Kardec no livro dos Espíritos, que foram os Espíritos que ditaram, né, desde a primeira pergunta até a última, a 1019, com todas as explicações que nós precisamos. E os pontos fundamentais que a gente pode citar aqui, que são diversos, mas assim, de destaque a gente pode falar da fé raciocinada. Muitas vezes o sofrimento vem e as pessoas não entendem muito bem. E a doutrina espírita, através dessa fé raciocinada, ou seja, uma fé baseada na razão, ela consegue explicar isso. O porquê nós sofremos, o porquê nós temos um ambiente familiar, às vezes um pouco mais tumultuado, que são resgates que a gente busca de vidas anteriores. A reencarnação, então, ela também é um fator fundamental para a doutrina espírita. A transformação moral.
Isso também é muito importante, porque dentro da doutrina espírita nós temos ciência de que tudo que nós conquistarmos aqui é uma bagagem que vai ficar entre nós. Por exemplo, a pessoa que foi fumante e deixou de fumar nessa existência, ela carrega isso para a existência futura. Numa existência futura, ela não vai mais fumar, porque ela já deixou de fumar desse hábito ruim. Nossa, quais as principais características do espírita? Então, as principais características do espírita, ou pelo menos nós espíritas deveríamos assim exercitar isso, né? Que é a gentileza, o ato de ser gentil, de não julgar, principalmente, porque isso está também nos ensinos de Jesus, está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral de Jesus, não julgar, ser caridoso, essencialmente. Paulo de Tarso, conhecido como São Paulo, ele deixou muito claro que dentre todas as virtudes, a caridade é a maior das virtudes, porque lá está inserido o amor, está inserido a gentileza, a amorosidade, a fraternidade, a solidariedade. Então essas características a gente vai adquirindo na nossa transformação moral através da doutrina espírita. Não é dizer que o espírita tem uma auréola ou virou santo, nada disso. Ele vai diminuindo seus impulsos negativos e somando a eles os impulsos positivos, né, que vem dentro da gentileza, da amorosidade, da caridade, enfim, essas virtudes todas, do amor próprio, do amor ao próximo, do autoconhecimento, porque autoconhecer-se é fator fundamental para a gente melhorar e progredir enquanto espíritos que somos. Verdade. Quando surgiu e como funciona as cirurgias espirituais? Então, dentro da filosofia espírita, e que é os livros da codificação que eu já citei, não existe isso. A cura espiritual, ela não existe. A gente chama da cura individual, a gente se autocura. Ou, como Jesus disse no seu Evangelho, do bem ou mal sofrer. Então, muitas vezes a gente tem uma doença que já está em estágio terminal ou está em metástase e a gente sabe que brevemente iremos morrer. Então, a autoaceitação disso não deixar de cuidar, não é isso, mas autoaceitar, resignar, né? Saber que nós somos espíritos eternos e que essa existência é transitória mesmo, mas nós temos a oportunidade de reencarnar e de evoluir em outras existências. Tá? Então, fundamentalmente, a doutrina espírita ela traz isso, a autocura. Né? Essas nuances que tem dentro de algumas casas espíritas, na verdade, o espiritismo não defende. Né? Não defende como sendo uma casa espírita. E aí a gente entra naquela primeira pergunta. Eles são espiritualistas. Eles acreditam num monte de coisa que a doutrina espírita fala, mas também desvirtuam um pouco no conhecimento espírita, na filosofia espírita, na ciência espírita. Okay? Entendi. Por que a doutrina espírita chamam os mortos de desencarnados? Então, eu prefiro falar morreu, morreu. Né? Eu gosto de usar o termo morreu. Eu chamo de defunto, gente, é triste. Então, porque, mas aí fala assim, mas a gente não morre, nós somos eternos. Realmente, nós não morremos, nós somos eternos. Quando nós morremos em carne. E nascemos em carne. Por isso que o espírita usa encarnou e desencarnou. Porque como existe a reencarnação é entrar na carne novamente, é nascer em carne. E o desencarne é o sair da carne, mas o espírito continua. E ele não se transforma. Muitas vezes a gente acha que, sendo malzinho nessa existência, morrendo, do outro lado vai ficar bonzinho. A gente vai continuar com o mesmo caminho que a gente estava trilhando. Nós vamos
compactuar com os mesmos espíritos que nós compartilhávamos aqui, enquanto vivos, né? Na parte de carne. Então não adianta achar que a gente, sendo malzinho aqui, vai desencarnar e vai virar bonzinho. A gente vai estar no mesmo meio que nós estávamos. Então a diferença desse encarne e desencarne é justamente essa, né? Porque para os espíritas nós somos espíritos eternos. Nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, e a nossa trilha de evolução pertence a nós mesmos. Nós é que adquirimos a competência de melhorarmos e evoluirmos, de acordo com o que nós desejamos. Cada qual deseja um tipo de evolução. Outros querem ser mais materialistas, querem ter mais coisas, e outros já buscam mais o ser, o lado espiritual, a meditação, o autoconhecimento. Então a diferença é essa, mas morreu em corpo físico. Morte é morte, né? Mas o espírito continua. O espírito, depois de criado, ele é eterno. Muito. Essa entrevista com Adilson Lofredo tá muito bacana. É bom que você conhece um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Menino, mas ainda não acabou. Ainda tem muito mais. Então, ó, ative o sininho de notificação para você não perder. Assim que eu sortar, o YouTube vai avisar para você, tá? Deixe o seu like se você curtiu, compartilhe com os amigos e se não for inscrito no meu canal, se inscreva que eu vou ficar muito feliz. Cheiro grande e até o próximo vídeo.